Tu olha pro ano inteiro, só que como tu quer muito isso, tu coloca todas as ações no primeiro trimestre. Aí tá Depois dizendo não- que tu vai executar não o plano faz nada. anual e tu tá fadado a morrer abraçado nesse planejamento. Você tá ligado? voltou pro Simon Sinek agora, comece pelo Não, porquê. eu não falei isso. Mas não leia esse livro, assiste só o TED dele ali, que é a mesma coisa. Bora para mais um Techsovers Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade e sobre também priorização, né? Priorização, depois produtividade. Eu tô aqui com ele, André Nunes. O Matheus virou coach de produtividade? Esse é o subtítulo do episódio de hoje. Produtividade é um assunto muito legal. A gente, particularmente, não vou dizer que a gente estuda com esse ângulo, né? Muito mais porque, cara, a gente gosta de fazer muita coisa e aí tem que fazer, dá tempo, né? Então, acho que tem algumas coisas que a gente pode compartilhar. Tanto que a gente faz na realidade da empresa, eu considero que a gente faz um bom trabalho de planejamento. A gente tem janelas boas de planejamento anual, trimestral, e essa disciplina de revisar os nossos resultados mensais. Então, acho que sim, o modelo de gestão é bom. Mas acho que vale discutir também no nível pessoal, individual, né? Que as pessoas têm muita dificuldade. Entra o mês de dezembro. E aí, assim, eu sou muito crítico. Eu sou o chatão que fala assim: a virada do ano é uma besteira absoluta. Ai, vou renovar os meus planos. A única coisa que eu tenho pra dizer é que fica uma merda de treinar em janeiro, que a academia fica absolutamente lotada. Exatamente. E que é muito difícil trabalhar antes do carnaval, porque ninguém quer fazer nada. Então eu sou a pessoa que normalmente reclama dessas coisas e vou continuar reclamando, tá? Esse é o meu papel aqui. Mas eu sei que as pessoas usam isso como um rito de passagem, né? Pra poder definir os objetivos do ano. Sim. E se preparar, e dizer que vão começar e não começar porra nenhuma. Mas tudo bem, assim. Se cumpre um papel social das pessoas acharem e se enganarem de que elas precisam daquilo. Sim. Cara, não vou ser eu que vou dizer pra não fazer, né? Dito isso, o que a gente pode fazer pra que esse exercício de planejamento, de organizar o ano, tipo, ter um ano legal, seja algo produtivo, né? Talvez tenha uma ou duas coisas que a gente faça bem e possa compartilhar aqui. Sim. Eu acho que usando esse gancho da virada de ano, acho que um ponto que incomoda é porque a pessoa espera o ano inteiro pra replanejar. Me incomoda, pelo menos, é que eu já tô numa mentalidade desde que existe a nave, pelo menos assim, que foi um pouco antes da empresa que eu tinha feito antes, tinha aprendido como gerenciar uma empresa. Aprendi tão bem que fechou a empresa, porque deu pra ver que ela tava errada. Mas desde que nasceu a nave, que tem 8 anos e meio, eu comecei a organizar minha cabeça por trimestre. Então, só por isso, já não faz sentido ter esse grande plano do ano, porque, eu tô sempre planejando o trimestre, que é uma coisa que já é difícil de ter controle. Não, mas acho que do ponto de vista da empresa eu até entendo, porque dá pra pensar em contabilidade, dá pra pensar em marcos que são anuais. Agora, do ponto de vista da pessoa, tipo... Mas, enfim, acho que o que eu ia dizer é que, se tu só pensar em trimestre, o teu ano já fica mais organizado porque tu vai ter uma cadência mínima de 4 vezes reavaliar o plano, né? Sim. Se tu olhar trimestralmente. Porque tudo, eu sou uma pessoa reconhecidamente, quem me conhece sabe, extremamente indisciplinado. Talvez não sei se indisciplinado, porque eu tenho disciplina pra construir as coisas. Depende pra quê. Mas eu não gosto de ter regras. Acho que isso... Às vezes eu sou confundido com indisciplinado, porque eu detesto regras. Eu detesto regras e burocracias e coisaradas. Então acaba parecendo que eu sou indisciplinado. Mas eu gosto mais de ter princípios e de ir medindo as coisas. Mas você é indisciplinado, mas você acorda às 5 da manhã pra estudar. Então, de novo... Às 5 também não vamos passar, né? 6. Às 6, tudo bem. Sim. Mas aí, de novo, é sobre estar alinhado com teus objetivos. Não, acho que é isso. Tu ser... Aí a gente chega num ponto importante que é tu ter esses princípios, e aí princípio mesmo de o que te guia. Acho que isso quando eu mudei de metas e super objetivos para princípios, eu comecei a conseguir tocar as coisas com mais facilidade. A gente pode discorrer um pouco mais sobre isso. Mas de qualquer forma, quando tu encontra a cadência certa que tu consegue gerenciar
E isso sendo no menor período de tempo, tipo, eu não faço. No meu caso, é semana. Eu Sim. olho muito pra semanas. Tipo, a gente tem 52 semanas úteis no ano. E aí eu quero olhar a cada semana, eu preciso estar seguindo esses princípios Ok. e me colocando mais perto do meu objetivo. Mas na prática, como é que você faz esse desenho? Você, cara, chegou lá atrás, no final do ano, você revisitou, no final do trimestre, você revisitou o que estava acontecendo. Os teus Sim, princípios, eles são mais gerais, são princípios de vida, de grandes objetivos na vida e tudo mais. sim. Mas como é que você desdobra nesse plano trimestral? E como é que você faz essa checagem semanal, já que a unidade que você usa é a Sim, semana? sim. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, Olha, Matheus Dannenberg no YouTube, link o vídeo aqui agora. que Agora vai aparecer o seu vídeo aqui embaixo. que eu explico esse racional, mas eu mudei ele esse ano. Desde 2020, eu acho, eu faço o mesmo framework para definir o plano do ano, que quebra nesses trimestres. E agora esse ano eu mudei. Tipo, eu tinha ainda tava muito guiado por metas e objetivos. E agora eu entrei, tipo, total nesse lance de princípio e iniciativas, tipo. Tá. Mas eu olho para um plano anual de qualquer forma, porque eu acho que é um bom bloco de tempo, assim, para tu tentar construir alguma coisa. E tem esse tempo dos trimestres de tu ir revendo o plano. Tá. Mas eu coloco essa meta mais global, anual, assim, tipo, 2, 3 coisas, tipo, uma de dinheiro, uma de, sei lá, de hábitos, outra não sei do que, tipo, coisas mais amplas, assim, que Uhum. são grandes objetivos. Isso tanto para a empresa quanto para o pessoal. Acaba sendo bem parecido o plano meu e o da empresa. E aí, a partir dessa grande meta global, eu tento entender o que eu posso fazer em um trimestre que vai afetar diretamente essa Isso meta. é Não geral. é bater a meta, mas é Sim. tipo, cara, olhando pra minha realidade hoje, dentro desse trimestre, quais ações eu deveria tomar que vão me deixar mais próximo desse grande objetivo. Aí eu vou conseguir achar o objetivo do trimestre, que nada mais é do que a mesma coisa do ano, só que menor. Sim. E aí eu achei o objetivo do trimestre. Aí eu não me apego muito ao mês como uma entrega, assim. Aí eu Uhum. olho direto pra Para semana. semanas. Quantas semanas eu tenho nesse trimestre? Ah, são 12 semanas nesse trimestre. Aí eu olho o que eu vou fazer meio que em cada semana, tipo, na semana de agora eu olho, cara, o que eu posso fazer nessa semana que me deixa mais próximo do plano do trimestre, que já deveria estar diretamente ligado ao plano do ano. Aí eu priorizo a minha semana e vou trabalhar. Sim. Então acho que se a gente for tentar ser bem didático aqui no processo de planejamento da empresa e o teu individual, né? Aqui como nave, se eu for revisitar como é que a gente fez, né? Quando foi em dezembro, a gente se encontrou aqui no escritório. Novembro a gente fez. É isso, verdade, verdade, bem lembrado. A primeira revisão que a gente fez foi em novembro. A gente consolida isso ali em dezembro, quando a gente passa alguns dias aqui no escritório discutindo o que a gente fez pro ano. E rascunhando o que a gente já teria para esse ano. A gente já falou, tem que ter um objetivo de grana, tem que ter um objetivo de rentabilidade e um objetivo de cultura também, porque Uhum. é um aspecto importante comportamental, operações e tudo mais. A gente consolida isso para entrar no mês de janeiro, compartilhando isso entre os sócios, e aí já faz a primeira quebra de objetivo trimestral. Então, no nosso caso, utilizando o OKR ali, mas na prática, assim, não precisa, né? Poderia ser simplesmente um objetivo trimestral, Sim. que a gente também naturalmente já quebra em semanas e a gente faz um acompanhamento semanal, né? Então, a gente tem discussões tanto individuais quanto de planejamento meio estratégico, onde a gente olha, precisamos de tanto faturamento, precisamos dessas ações aqui de cultura que vai ser medida assim, e semanalmente a gente olha que a gente tá indo na direção certa. Então, de certa forma, é até um espelho pro que você falou agora de planejamento, né? Do teu e da nave. E importante que essa discussão, pra mim, né? Importante que essa discussão tenha começado antes, que quando você entra o ano, já é importante que você entre pra executar também, porque Sim. ficar revisitando esse plano também toda semana, né? Tentando mudar o plano também é contraproducente, né? Você não entra em modo de execução nunca. Obviamente que é importante ter janelas de validação, mas tem uma hora que é importante abaixar a cabeça e fazer as coisas, né? Senão não tem nem o que medir também. Sim. Eu acho que isso foi o que eu mais. Tipo, em 8 anos e meio, não sei quantos trimestres dá isso, 8 vezes 4 dá
32 32. mais 2, Mais- 34 trimestres, É isso aí. certo? São 34 planos que São eu fiz. 34 oportunidades de aprender, revisitar e fazer melhor da próxima vez. Sei. Mais do que 8 oportunidades de se você fizesse isso no Sim. ciclo anual. E, tipo, eu errei muito, tipo, nesses planos e acho que esse é um ponto, tipo, que eu fui aprendendo a não me apegar no plano em si, porque o plano é irrelevante. Tipo, a estratégia, todo mundo fica vendendo esse discurso de que como montar a melhor estratégica, como tu deveria ir pro estratégico, é irrelevante. Sim. Porque o que acontece mesmo é na hora da execução. Sim. Não importa, porque por mais que tu monte a melhor estratégia, se tu for executar e o cenário for diferente, tu não vai viver a estratégia, tu vai viver o cenário que te apareceu na frente. Sim. Então tu tem que ficar muito bom em executar, não em planejar. Sim. Isso é muito engraçado, porque as pessoas têm uma percepção que eu não sei se eu concordo, porque eu sou uma pessoa bastante produtiva, mas talvez só um nível de autocrítica muito, muito grande e tal. Porque eu faço muita coisa, né? E pô, como é que você consegue gerenciar? Como é que você faz esse tanto de coisa e tudo mais? E se eu vou pensar de maneira objetiva, não é porque eu tenho necessariamente um bom plano. E aí o que eu costumo repetir para essas pessoas é que mais importante do que ter o plano perfeito é ter um plano. E aí não importa se você vai usar método Sim. A, método B ou método C, mas se você não sabe nem para onde você tá indo, cara, depois você não consegue medir, você não consegue ter aprendizados a partir disso. Então, mais do que necessariamente a metodologia ou o plano perfeito, escolher alguma coisa, realmente executar aquilo e voltar para medir, né? Tipo, de maneira muito simplista mesmo, né? Planejar, executar e medir. Esses 3 passos, assim, para mim são os passos fundamentais que me permitem aprender e fazer essas várias coisas, assim. Então, quando eu falo que eu faço várias coisas, são mais oportunidades de aprendizagem, assim. Sim. E aí a única habilidade que é essa, eu fico à vontade para dizer que eu tenho é de aprender as coisas rápido, porque eu pego para fazer e eu faço. E acontece com uma frequência absurda das pessoas me procurarem e falar assim, cara, eu sempre falo isso, né? Pô, tem uma ideia muito legal, assim. Eu tenho amigos, tem pessoas que me mandam toda semana 2, 3 ideias de empresa que eles querem começar. Sim. E aí, sabe? Cara, Com um deles eu até brinquei essa semana. Eu falei, cara, o que você acha da gente fazer uma dessas, assim, tipo, assim, só por acaso, assim. Ou então vamos setar a expectativa aqui que você só vai mandar e eu não vou nem reagir, sabe? Porque não tá fazendo sentido esse negócio. Porque eu sou muito uma pessoa com viés de execução muito forte. Você fala assim, você fala comigo, vamos fazer? Acho que você convive comigo. Cara, mudei o plano aqui, precisamos executar isso aqui daqui a um mês. É assim com, sei lá, o que a gente tá testando de produto, né? Sim. Vamos fazer o cockpit? Eu falei, vamos passar uma semana trabalhando presencial, vamos fazer em uma semana? Cara, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Sim. Mas assim, vamos fazer mesmo? Esse ponto, tipo, falando um pouco mais de pessoas, assim, que também pega um pouco do plano pessoal, mas que tá ligado a essa execução da empresa. Tipo, tem uma máxima, assim, que é o time certo com a estratégia errada gera mais resultado do que a estratégia certa no time errado. Do time errado. E aí, tipo, olhando tô lendo agora, nesse momento, relendo o Jim Collins ali, eu tô lendo Feitas pra Vencer. Sim. E ele fala muito disso, né? De, tipo, primeiro quem, depois o quê. Foi isso que eles descobriram pesquisando as empresas. E aí, rápido sobre o Jim Collins, é um pesquisador americano que estuda, tipo, as empresas que mais performam desde sempre aí, há bastante tempo, é o mais reconhecido sobre isso. E ele usa basicamente empresas listadas na bolsa, listadas na bolsa americana, que, tipo, existe muita empresa há muito tempo. Ele estuda, tipo, cara, um espectro de 15, 20 anos de cada empresa. Se ele citou uma empresa ali, é porque ele analisou no mínimo 15, 20 anos de resultado dela. E ele pega tipo, empresas da mesma indústria e olha, tipo, como elas planejaram, que time tinha e como elas executaram. E tipo, empresas muito boas, com boas estratégias, performavam muito menos do que as que ele diz que são as feitas para vencer. E aí ele começou, tipo, a olhar, tipo, elas às vezes tinham exatamente a mesma estratégia. Tipo, as duas estavam no mesmo mercado, com o mesmo faturamento, com a mesma rentabilidade, com a mesma estratégia. Só que elas lidavam com o time de uma maneira completamente diferente. Aí nos próximos 15 anos, uma performou 5, 10 vezes mais do que a outra. Simplesmente porque eles focavam muito mais no quem do que no que. E aí ele explica isso com, por exemplo, tipo, se tu vai montar uma tripulação de um barco pra ir desbravar alguma coisa. Aí tu
se tu montar simplesmente pelo quê, que é tipo o lugar que tu quer chegar, e no meio dessa aventura tu descobrir que aquele lugar, sei lá, não existe ou não é por aí que vai É e isso tudo aí. mais, tu vai ter que convencer as pessoas de dentro do barco que não é mais aquele lugar, que na verdade vai pra outro, É e aí isso tu aí. passa a convencer a pessoa de que ela tá no lugar certo. Mas tu recruta pelo quem? Tipo, pessoas que Ah, querem crescer, que querem fazer as que querem coisas. Não explorar, fazer um importa negócio pra que lugar diferente. tu vai, o que importa é que vocês vão fazer uma boa exploração. Sim. E aí, cara, isso, tipo, é muito verdade, porque no dia a dia de executar uma empresa, não importa que estratégia tu montou, não, e pra vida, né? Tipo, pra tu plano individual, Sim. não tem como tu dizer como vai ser teu ano. O que tu pode dizer é o que tu vai fazer no teu ano. E aí muda completamente a perspectiva do que o pessoal Sim. chama de planejamento, assim. Sim, esse alinhamento das pessoas estarem confortáveis com aquilo que elas vão fazer é importante demais. Porque senão você vai se ver no meio do ano falando assim, cara, foi minha energia inteira tentando convencer as pessoas sobre uma mudança de direção, sobre, cara, a gente usava método A e agora vai usar método B. Sim. E É, aí tipo, realmente fica difícil. tu basear o teu planejamento no quê, tipo, no que tu quer conquistar, é, tu tá fadado a morrer abraçado nesse planejamento, tá Você ligado? voltou pro Simon Sinek agora, comece pelo Não, porquê. não, eu não falei isso. Mas não leia esse livro, assiste só o TED dele ali, que é a Como mesma chama? coisa. O Golden Circle, né? Ah, É. mas é um Mas pouco é bom, disso, é mas, bom. tipo, aquilo, só que não precisava ter um livro de 200 É que é páginas. raso, mas é bom. A gente não tá criticando, a gente não discorda, mas é que não Sim, precisa. sim, sim. Tipo, é realmente isso, precisava ter um livro sobre isso, né? Sim, mas acho que esse é o ponto que tipo, fica todo mundo muito nervoso, assim, de, cara, pô, exemplo de vida de atleta, que os caras colocam, tipo, uma super meta, tipo, cara, tu não vai mudar teu hábito, tu foca na Sim, meta do hábito, foca em outra coisa, tipo, sim. não vai ser esse super target absurdo, não, uma empresa precisa faturar 100 milhões esse ano, tá, mas, tipo, o que isso tem a ver com o que tu vai fazer É no porque na dia a prática dia, a tá gente nem ligado? tem capacidade de mudar tão drasticamente assim, como indivíduos mesmo, né? Você consegue, você realmente consegue se comprometer com aquilo que você vai fazer naquela manhã e no dia, e no máximo na semana. Sim. Porque o nosso nível de previsibilidade do que vai acontecer no mês e no ano, assim, é a gente versus tudo que tá acontecendo lá fora. É muito difícil. É a mesma coisa pra empresa, né? A empresa versus o mercado. A empresa versus as novas tendências de. A não ser que tu tá, cara, no mercado, tu é uma trading de grãos. Aí tá, te Ah, abraça só nisso tem aí, você. tu só tem o que fazer, é isso, não tem o que Tudo fazer. bem. Às vezes, mas de novo, não vamos transformar em regra o que a gente tem que é exceção, né? É, Pegar uma Big Tech e dizer que isso é a regra e querer operar a tua empresa de 10 funcionários igual o Google opera, pelo amor de Deus, né? Me exatamente. ajuda aí. Que é o que as pessoas fazem, inclusive, né? É, mas esse é o cara ficar bitolado por super planejamentos, aí faz o planejamento igual uma empresa listada na bolsa, mas tu não é uma empresa listada Sim, na bolsa. sim, Tu não precisa, tipo, tu usa os recursos dessas empresas pra te engessar. sim. Tu tá pequeno e tá engessado num plano anual. Foda-se teu plano anual, meu amigo. Tu não sabe nem se tu vai tá vivo daqui Tá a um vivo ano, mês tipo, que como vem. empresa, tá ligado? Ah, Tu vai fazer o máximo pra rentabilizar nesse período, pra sim, fazer a tua empresa crescer. Tipo, o foco deveria ser em métricas que te fazem crescer. sim. Agora, como tu vai crescer, tu não tem como saber. Pra mim, o que facilitou materializar muito isso que você falou dos princípios e dos dobramentos semanal foi. Eu já tinha essa noção, tá? Mas a ferramenta pra mim foi fazer o planejamento de 12 semanas. Que tem até um livro que chama 12-Week Plan, né? O ano em 12 semanas. Que ele literalmente te dá o playbookzinho, assim, te dá o template pra fazer. Faça o teu plano aqui, ó. Coloca os princípios, e só planeje essas 12 semanas. Se você conseguir ter a disciplina de fazer e executar o Aham. que tá aqui para 12 semanas, bom ou ruim, sem fazer nenhum juízo de valor de qual foi o objetivo que você definiu, vai estar muito melhor do que onde você tá na foto de hoje. E ele só pede essa disciplina, né? Ele fala assim: você define os princípios, faz o planejamento de 12 semanas, você vai ter duas, três coisas para fazer todos os dias. Você vai medir semanalmente e você vai ter o que ele chama de accountability partner. Assim, você tem que ter algum jeito de revisar as métricas ou alguém que revisa junto com você. Uhum. Porque a questão de se sentir responsável pelo objetivo também é importante. Que é o que acontece com muitas pessoas sem ter essa clareza de como olhar para aquilo que está sendo feito.
de parar muito fácil também. Que é a brincadeira que eu fiz com o negócio da academia, né? Todo mundo vai lá e assina o plano anual. Mas no primeiro mês, você ainda vai, aí quando sai o primeiro feriado, você já para de ir. Não vou nem lembrar dos números, assim, mas é muito engraçado a quantidade de gente que se compromete com os objetivos. E como coloca essa janela muito extensa e não tem essa percepção de progressão, que essa é outra coisa Uhum. muito do ser humano mesmo, né? A gente precisa de é igual o cachorro que precisa de recompensa, cara, do biscoitinho pra ser adestrado, assim. A gente precisa de alguma recompensa individual pra essas Sim, coisas pequenas. Por isso que o hábito atômico, o hábito pequeno funciona, né? Porque eu tenho pequenos índices de satisfação daquilo sim. que eu tô fazendo. Eu acho que tangibilizar, assim, tudo que a gente tá falando, o que a gente tá falando de princípios, assim, tipo, um pouco sem dar exemplo, mas exemplos são de, tipo, cara, coisas. Não sei muito como explicar princípio, assim, mas é um lance de isso deveria te guiar, pegar algum princípio que a gente usa, assim, sei lá. Cara, a gente vai fazer uma entrega de qualidade. Mas a gente pode pegar alguma coisa nova, por exemplo, a gente se propõe a ser uma empresa de serviços reconhecidos pelo trabalho que a gente faz em tecnologia, não é? Não exatamente assim, mas tentando traduzir, ser reconhecidos como uma empresa que resolve problemas como Sim. tecnologia. O que isso significa na prática? Meu princípio é esse. Significa que eu não vou abrir uma loja de roupa ali na esquina. Cara, significa que eu não Sim, vou me meter em projetos de infraestrutura logística para rodovia. sim, Entendeu? Fica muito fácil eu colocar as coisas à prova quando eu me proponho a ser uma empresa reconhecida por serviços de tecnologia. Pô, vamos falar de inteligência artificial? Legal, vamos. Porque nós somos uma empresa que está nesse mercado. Vamos falar sobre serviço para fintechs. Pô, legal, também faz sentido porque está dentro do nosso contexto. Então, ajuda você a colocar à prova as iniciativas e entender se aquilo está sim. alinhado com aquilo que você está se propondo a fazer, né? Eu acho que, cara, pra exemplificar pro pessoal, 3 metas do ano, em números no caso, né? A meta Sim, seria tipo, um grande objetivo do ano, com 3 números que vão deixar claramente explícitos que isso tu atingiu o teu objetivo do sim. ano. Define princípios que, tipo, são coisas que vão te manter dentro desse foco. Acho que ficar focado dentro de um objetivo é importante tu criar esses guardrails pra ficar ali focado Isso, dentro desse cara, eu gosto negócio. de ver, é pra não sair da pista, né? Tipo, coisas que tu vai. Eu gosto de escrever coisas que eu vou ler e vou entender, tipo, se eu tô no foco ou não. Sim. E aí depois quebra isso em iniciativas que tu vai trabalhar no ano. E eu não colocaria mais do que uma grande iniciativa por trimestre, porque pensando em empresa e, tipo, até se tu for levar pra pessoa física isso, tipo, tu já tem um monte de trabalho. Tipo, pensa no teu dia a dia. Se tu não priorizar nada novo, tu já tem todos os dias pra trabalhar. Sim, Então, toda vez que tu tá priorizando algo novo, tu tá competindo com essas coisas que tu sim. já tem pra fazer. Qual é a chance de tu focar, tipo, só na que tu já tem pra fazer ao invés de fazer essa coisa nova, tá ligado? Mas principalmente considerando isso, um outro aspecto muito importante do planejamento, assim, daria um episódio à parte só sobre isso, mas é escolher o que não fazer. Então, acho que pra Ah, mim sim. essa regra de planejamento ela é muito boa, mas ela tem que explicitar também o que a gente não deveria fazer nessa semana, nesse trimestre, nesse Sim. ano, que ajuda você a não perder nesse foco, Sim. assim. A gente já se viu em alguns momentos fazendo coisa demais, né? Então foi importante depois ter essas regras, falar assim, opa, isso aqui realmente não deveria ter entrado. O que, tipo, é muito importante priorizar o que não fazer e também priorizar um tempo ok, assim, pras coisas. Porque uma coisa que acontece, já aconteceu muito comigo nesses planos anuais aí, nessa história da empresa, é, tipo, tentar colocar quase que todas as ações no primeiro semestre, tá ligado? Sim. Tu olha pro ano inteiro, só que como tu quer muito isso, tu quer chegar nesse resultado. Tu coloca todas as ações no primeiro trimestre. Tipo, tu vai virar outra empresa no primeiro Sim. trimestre e depois tu vai tá Depois dizendo que tu vai executar não o plano faz nada. anual em um É em trimestre. trimestre. E Sim. aí, tu ter, tipo, a segurança de espaçar isso é muito importante, assim. E Sim. aí, óbvio, tudo quebra na tua cadência depois, né? Se tu não der cadência a esse plano, nada faz sentido. Então, tu vai precisar ter uma reunião
de liderança semanal para fazer uma medição disso Sim. e garantir que tá todo mundo no plano. Eu acho que o que a gente encontrou na história, a gente já teve períodos de muita reunião, períodos de quase nada, e agora acho que a gente encontrou um ritmo ok, assim, que Sim, é uma reunião semanal de operação mesmo, assim, de, tipo, sim. todo mundo se junta e olha, cara, como estamos operando a empresa. E aí, cara, se tu não tá listado na bolsa, não existe camada estratégica. Não existe, não existe. Se não tem um conselho, um board de acionistas, não existe estratégia. Não tem estratégia. Tem tático, no máximo, e o resto é operacional e tu tá operando essa empresa. Tu é um operador da empresa. Fez a reunião semanal de operação, tá tudo certo, a gente tá trabalhando bem, ok. Aí tu pode ter, se tu quiser, uma outra camadinha, que no nosso caso é a nossa 1 a 1, meio... Sim. estratégica, que é olhar, cara, isso que a gente tá fazendo aqui tá nos levando pro plano do ano, não tá? Tá legal? O Sim. que apareceu? Tem alguma coisa que apareceu que muda o nosso plano do ano? Ah, tem, a gente conversa, mexe alguma coisa e mensalmente uma reunião de resultado. Tipo, De resultado. nesse mês, o que carregamos de resultado? Que também é muito pronto. importante ter essa foto do resultado do mês, porque ali é um momento de medição, né? É um momento de aprender e se tiver que eventualmente ajustar alguma coisa, você já reagir rápido também. Mais do que isso, pro contexto da empresa, que tem um resultado financeiro para reportar, ter janela contábil ali também, começa a ser delicado. E acho que esse lado é uma coisa que eu posso dizer que a gente faz um trabalho legal, assim, quando, sei lá, o nosso sócio Miguel organiza os dados e traz apresentando, já digerindo isso pra, cara, isso significa isso significa isso. Aqui a gente pecou na execução. Vamos trazer um forecast dada a foto do que aconteceu agora, né? Tipo, então conseguir olhar pra frente, dado o processo de execução sendo atualizado, isso é muito importante pra gestão Sim. da empresa. Cara, e se tu não sabe, no fino, o que tá acontecendo dentro da tua empresa, tipo, tu não sabe a performance de cada contrato, tu não sabe como cada time tá performando, não adianta de nada tu passar 2 semanas planejando o Sim. novo ano. Sim. Não adianta tu ir na imersão em São Paulo pra aprender o Mas eu planejamento pensei que era essa a estratégico. resposta pra todos os Nada problemas. adianta, porque tu não sabe o que tu tem na mão, como é que tu vai planejar? Justo. Mas como no carnaval não chegou ainda no Brasil, as pessoas O têm ano nem tempo ainda começou, pra se tem planejar. tempo, O ano tem não tempo. começou ainda, entendeu? Então usem esses próximos dias que vocês têm ainda antes do carnaval, antes que o ano oficialmente comece, Sim. pra fazer um bom planejamento, né? Seja da empresa de vocês, seja individual, porque dá tempo ainda. Tá certo. Então eu vou gravar um vídeo de novo, atualizando na nossa. Aí mostrando, compartilhando a tela, Boa. mostrando os documentos com o nosso planejamento, nossa estrutura, não o nosso planejamento estratégico, né? A nossa estrutura de planejamento estratégico e também o planejamento pessoal. Boa. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Tech Savers Podcast. Deixa teu like, te inscreve no canal. E deixa um comentário aí sobre como tu planeja teu ano aí na Você tua já empresa. planejou o seu ano? Tá esperando É o carnaval verdade, né? chegar, né? Deixa Quem tá comentar. esperando o carnaval chegar, comenta carnaval. Carnaval. Hashtag carnaval. Hashtag carnaval. Valeu.